Estamos de volta e hoje conversando com a Aline Narciso, cirurgiã dentista e voluntária no Instituto Sorrir para a Vida. Aline, nós estávamos falando sobre a higiene bucal da pessoa com deficiência, mas tem um outro detalhezinho. A visita ao dentista, ela é uma coisa obrigatória. Mesmo que a pessoa não tenha dor, não está vendo o dente ficar preto lá, então ele tem que fazer uma visita. De quanto em quanto tempo você acha que a pessoa tem que fazer visita ao dentista, independentemente se ele tiver ou não algum problema que ele sinta? A gente acaba colocando essa ideia de 6 em 6 meses, que seria o normal de uma pessoa visitar o dentista para fazer prevenção. Lá no Sorrir a gente tem alguns casos que a gente acaba pedindo para voltar antes. Então, às vezes, paciente que, por exemplo, usa GTT, que se alimenta por sonda, que não se alimenta por via oral, acaba formando muito tártaro. Então, a gente marca com uma frequência maior as visitas. Eu ia falar, não estraga os dentes, que é sonda, pior, estraga mais. E às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Não come pela boca, eu não vou escovar, né? E é o contrário, a gente tem que fazer essa higiene. Então, às vezes, depende do paciente, a gente marca com uma frequência menor. Mas lá no Sorrir, por exemplo, a nossa ideia é de ter o maior número de pacientes em controle, que a gente chama, porque é controle da doença cárie, doença periodontal. A gente não pode falar que está curado, né? Porque é algo que vai depender da nossa alimentação. Dente você não cura. Dos cuidados, exato. Então, assim, se a criança teve muita cárie na infância e trocou a dentição, a gente vai sempre acompanhar mais próximo do que 6 meses. Então, às vezes a gente marca de 3 em 3 meses. Mas lá no Sorrir nós temos um projeto que chama Sorrisão, que é como se fosse um mutirão que a gente faz, um dia de mutirão. Agora eu não sei como que vai ser, foram cancelados 2 por conta da pandemia. Mas a gente faz escovação, orientação de higiene oral, é um dia mais festivo, tudo justamente para focar na prevenção. Medo do dentista, essa pergunta não tem jeito. Todo mundo faz essa pergunta. Todo mundo faz. Dentista. Esse barulhinho, não tem jeito. Como é que vocês fazem para driblar isso? Bota um tapa-orelha no cara para ele escutar o barulhinho? A gente tenta ser o mais lúdico possível, né? Sempre lembrando que também, às vezes, a pessoa com deficiência, ela, apesar de estar numa cadeira, às vezes não falar de uma forma que a gente está acostumado a escutar, nem sempre ela é criança, né? Eu tenho um grande amigo que tem paralisia cerebral, tem uma dificuldade de falar, a gente sempre brinca com isso, porque ele fala assim, você vai ver, as pessoas vão chegar aqui e vão achar que eu sou uma criança, né? E não é isso. Então, a gente sempre tem uma abordagem lúdica, mas, por exemplo, respeitando a idade de cada um. Então, tem paciente que chega... O que você gosta? É funk. Então vamos colocar o funk aqui hoje. Então vai ser dentista com funk. E assim, o tablet, essa conversa, acaba que o paciente senta um pouco mais relaxado. Um desenho, né, quando é criança. Eu daria um bom dentista? Acho que sim. Me relaxou antes de eu começar, não fiquei tão nervosa. Então, eu acho que é isso, assim, a abordagem é um pouquinho diferente hoje, né? O dentista não é mais aquele carrasco. Então, assim, sempre tem uma conversa, a gente sempre tenta mostrar tudo o que vai fazer. Então, não é o motorzinho, é o chuveirinho que vai limpar o dente. Deixa eu corrigir você. O dentista nunca foi carrasco. O dentista tinha aparelhos péssimos antigamente. A tecnologia ajudou o dentista a tirar essa fama dele de matador. Ainda tem alguns instrumentais que parecem medievais, assim, mas a gente tenta driblar isso com o auxílio do tablet, com uma música, uma fantasia. Então, assim, lá no Sorrir, ninguém usa branco, todo mundo, isso também ajuda muito, né? Porque normalmente são crianças que chegam, que são muito assistidas, né? Então, vive no hospital. O branco já dá aquela ideia de tô doente. Sim, então, assim, a gente não usa brancos, todos os jalecos são coloridos. Já chegou o dia de eu atender fantasiada. Põe verde e vermelho, a cor da portuguesa. Pode deixar. Eu tenho avental de tudo quanto é jeito. Agora, fica bonito. Agora eu uso aqueles privativos, né, aquele pijaminha cirúrgico. Também fiz tudo quanto é cor, porque eu acho que isso é muito importante também, né? A imagem já não é aquela coisa, meu Deus, né? O que vai acontecer? Então, a gente acaba driblando esse medo do dentista, que muitas vezes vem dos pais. Então, eu converso muito... Eu converso muito com as mães também. Olha, nós vamos entrar na sala, a criança às vezes vai chorar. Saiu da sala, você só lembra o que foi bom. Deixou passar o motorzinho,
a dentista escovou, eu peço para gravar muito também. A gente atende muitos pacientes o dentista é bonitão, a mãe fala bonitão, dentista. A gente atende muitos pacientes com autismo, né? Então eu peço para as mães gravarem, grava, porque eles gostam de assistir. Isso acaba ajudando também, sabe, nessa dinâmica. Olha como você fez, a dentista te deu uma tatuagem no final, você pegou um presente. Então isso ajuda muito. A sala do Sorrir é toda colorida, né? Tem como se fosse um aquário, assim. Então isso tudo ajuda. E vou te falar que tem muita criança que vai feliz para o dentista, sem medo. A família participa desse projeto, Sorrir? A gente sempre tenta aproximar muito a família de tudo que a gente está realizando ali. Eu acho que quando a gente pensa num trabalho voluntário, a gente pensa justamente nessa questão da justiça social. Então, não dá para pensar só na boca, né? Só no paciente. Sim. Então, a gente sempre tenta fazer algum movimento com a família. E a gente já chegou a levar maquiadora, fotógrafo, então no final do projeto tirar foto, aquelas mães, sabe, saindo maquiadas, aquele carinho diferente para a família também. A gente acaba tentando incluir ao máximo, assim, as famílias. Quais são os tipos de deficiência que vocês atendem e a faixa etária? Tem um mínimo, máximo? Tem deficiências que não atende, todas? A gente não consegue atender todas as deficiências por conta de ter uma demanda muito grande mesmo no Sorrir. Então, a gente acabou restringindo o atendimento a pessoas que, de repente, vão ao consultório e vão ter realmente dificuldade. Então, imagina, vamos supor você tem uma dificuldade física, né? Então, você vai ter que encontrar um consultório que seja acessível. Mas o dentista, você não vai ter nenhuma questão de ser um dentista que vai precisar ter uma abordagem diferente com você. Então, a gente acaba excluindo algumas questões. Alguns pacientes com deficiência que tenham só a deficiência física, que não tenha a deficiência intelectual associada. Pacientes, vamos supor, com deficiência visual, que vão conseguir se comunicar, vão conseguir chegar a um consultório. Então, a gente acaba atendendo uns casos que realmente vão para o primeiro setor, né, que seria o sistema público, e não conseguem atendimento, né? Que teria esse atendimento no segundo setor, no sistema privado, só que eles não têm condição de arcar com esse tratamento. Então, a gente atende crianças e adultos, que é uma questão muito séria no Brasil, que muitas instituições, fez 18 anos, acabou, não precisa mais ser assistido. Como se fez 18 anos, aquela pessoa não tem mais uma deficiência intelectual, não tem mais uma questão que precisa de um atendimento diferenciado. Lá no Sorrir a gente consegue atender, a gente tem alguns projetos que só atendem as crianças, mas a gente consegue ampliar esse atendimento também aos adultos, dentro dessas condições, que tem que estar numa situação Mas não tem um limite? Não tem um limite, tá. Não. A preocupação de vocês é se ela está numa situação vulnerável socialmente? Socialmente, e que tenha realmente uma deficiência que ela não vai conseguir encontrar auxílio em outros então lugares. Geralmente são deficiências graves? Sim. Geralmente são... Sim. Paralisia cerebral grave, síndrome grave, tetraplegia, e aí por diante. E assim por diante. Está acostumada a... Autismo, assim, a gente então, pega... quase todos eles precisam ir com um acompanhante. Ou vocês atendem a pessoa sozinha e vocês mesmos têm um acompanhante. Pode acontecer isso? Pode acontecer, mas aí normalmente ele já não vai classificar para o nosso atendimento. Se é uma pessoa com uma deficiência física que consegue chegar sozinha no Sorrir, provavelmente ela pode chegar em qualquer outro lugar. Entendeu? Tá. Mas normalmente eles vão com acompanhante. Geralmente um pai, uma mãe, um irmão. Sim, Até porque para entrar no projeto, a gente passa por a pessoa vai passar por um estudo socioeconômico com uma assistente social. Então, para esse estudo socioeconômico tem que ir o responsável. Pelo fato de ser deficientes graves, né? Uma paralisia grave no corpo ou mesmo uma deficiência intelectual grave, com certeza você gasta mais tempo no atendimento. Quantas pessoas você consegue atender por dia? Nós qual a média de tempo para cada um? Apesar de a gente precisar de um tempo maior, a gente também não consegue ficar muito tempo na cadeira com um paciente, vamos supor, um paciente com autismo. Ele não vai conseguir ficar 2 horas na cadeira. Então, a gente tem que fazer, às vezes, procedimentos curtos. Então, normalmente a gente atende uns 10, assim, a gente atendia 10 pacientes por dia, todos os dias no Sorrir.
Agora, com essa história da pandemia, a gente está tendo que seguir algumas regras, estamos atendendo mais urgências, dando um espaço maior entre as consultas, mas normalmente, assim, são uns 10 pacientes por dia. 10 pacientes por dia. Como é que as pessoas chegam até vocês? Vai por indicação, acha no Google, é pelo SUS, como é que é? Normalmente é por indicação de algumas instituições parceiras que nós temos. Hoje, assim, as redes sociais ajudam muito, né? Então, um vai indicando o outro, sempre com uma ligação ou um e-mail lá para o Sorrir e agendamento do estudo financeiro. E aí, passando, sendo aprovada, já vai encaminhar para a primeira consulta. Ok. Para a gente concluir, como é que as pessoas que estão nos vendo agora podem ajudar o Projeto Sorrir? De qualquer forma, fazer doação de dinheiro, ser voluntário, dar um equipamento, qualquer coisa que ela possa ajudar. Como é que ela chega até você para ajudar o Projeto Sorrir? Sim, eu sempre falo que existem 1000 maneiras de ajudar o Sorrir. Sorrindo. Tanto comprando, a gente vende camisetas, canecas, tem um programa da Nota Fiscal Paulista, que as pessoas podem ser voluntárias diretas, né? Então, já cadastrar o CPF, ligando lá para o Sorrir, ou então no próprio site tem como fazer isso. A gente cadastra, que daí serviria só para o estado de São Paulo, cadastra o CPF e aí qualquer compra já Nossa, vai... isso é maravilhoso, porque você não está gastando nada do seu dinheiro, você está deixando lá para o governo. Então, se você cadastra seu CPF, você não está fazendo nada, não precisa mexer um dedo. Cadastrou, toda a compra vai uma quantia para... Sim, essa é o valor que chega de Nota Fiscal Paulista para a gente, é um valor muito bom. Muito bom. Então, assim, ajuda muito. Pode ser doador direto, ou então, mas eu não sei se eu quero ser doador direto. Tem algumas urnas, normalmente próximas do Sorrir, né, que você deposita a sua nota fiscal, só não pedir com CPF, deposita a nota fiscal e a gente acaba digitalizando. Mas o ideal é quando é o direto mesmo, que ajuda muito mesmo. Também dá para fazer doação direta, em dinheiro, na E conta. qual é o site? sorrirparavida.org.br. Ok. Aline, obrigado. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.